a partir do capítulo 11, é Jesus em Jerusalém num conflito tremendo com as autoridades e que ele vai acabar sendo morto. Então, esse texto revela também um conflito que existe aí com essa comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. Tem gente perseguindo, tem gente descontente com essa forma como essa comunidade faz memória de Jesus e faz a sua prática aí junto dessa realidade social, dessa realidade política, dessa realidade religiosa, né, tentando recriar, fazer de uma outra forma do que está posto, do que está normatizado pelos espaços religiosos, fazer de um outro jeito, e apresenta Jesus. Se a comunidade tem medo dessa perseguição, o conflito é um conflito difícil, é um conflito complicado de se resolver, que mete medo, e que eles colocam esse receio na boca de Jesus, lembrando tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus, a condenação a qual Jesus passou por ela, e que a comunidade corre o risco de passar pelo mesmo, porque ela quer ser fiel ao que aprendeu de Jesus, né? Então, acho que esse não dizer a ninguém tem a ver com esse conflito forte existente aí, e, de certa forma, um medo também da comunidade, de ser reprimida, enfim. Eu estou pensando de novo nessa coisa da comunicação. Eu gostei do jeito como... Eu gosto quando a galera vai para fora do método histórico crítico, porque eu realmente estou cansado dele. Então, eu gosto dessa coisa da semiótica e da comunicação, do imaginário. Eu gostei dessa chave de leitura, dessa porta que você abriu, Vanildes. Essa pergunta que você faz, alguns anos atrás eu ia responder de um jeito muito sociológico, histórico, crítico e muito exegético. Mas agora que eu estou pensando nessa provocação da Vanildes em termos da comunicação, feeling, meu sentimento, quando eu escuto essa coisa de que Jesus não quer que as pessoas falem sobre, para mim tem muito a ver, quem sabe, que Jesus não confia, ou Jesus tem medo. Jesus tem um pouco de medo. Jesus tem um pouco de medo sobre o que é que vão falar dele, porque isso é perigoso. E é o problema que a gente tem hoje, que é a disputa sobre a imagem de Jesus ou sobre a imagem de alguém. Como é que a gente narra os acontecimentos, ou como é que a gente narra sobre alguma pessoa. A gente pode escolher... Então, a gente tem uma disputa sobre quem é Jesus. Até hoje, as nossas canções litúrgicas, por exemplo, são horrorosas em geral, né? Jesus é rico, snob, veste chique, senta num trono, tá 2 ou 3 degraus acima de mim, normalmente, está longe, e todos os adjetivos que a gente põe, o todo-poderoso, o Salvador, aquele que vai resolver tudo. Então, eu tenho a impressão de que o jeito como a gente conta, o jeito como a gente faz fofoca, Jesus está preocupado com a fofoca, minha impressão. O jeito como a gente faz fofoca pode estragar a realidade e pode produzir uma outra realidade muito ruim, que é o que nós temos hoje, por exemplo. Todo mundo tem muito problema de aceitar que Jesus era colega, companheiro, irmão, caminhante. Todo mundo gosta do Messias poderoso, rico, que tem dinheiro e que tem título. É uma coisa muito impressionante como isso faz diferença. Quando a galera... Eu tenho colegas na minha igreja, por exemplo, que é muito interessante, que até dizer o nome da pessoa, eu já perdi o fôlego, sabe? Porque assim, é o reverendo, doutor, pastor, doutor, cânon, professor, aí é o nome da pessoa. Aí eu já até perdi o fôlego, sabe? Até esqueci o nome da pessoa. Então, essa coisa do título, do jeito como a gente imagina, é muito perigosa. E o jeito como a gente narra a figura de Jesus, que é a disputa sobre quem é Jesus. Quem é o Messias? Jesus insiste que o Messias, ele é o pobre, que tem que sofrer e que vai perder, na verdade, para ganhar. Mas a gente, nas nossas canções, a gente insiste o contrário. Não, Jesus é o Todo-Poderoso, que venceu, que está sentado no trono e que vai fazer tudo para nós. Jesus está muito preocupado com o que vão dizer dele, porque vão dizer coisa ruim dele. Vão dizer coisas que ele não é. Que é o problema, não sei se a gente lembra do texto que a gente lê na Páscoa, dos discípulos de Emaús. Por que os discípulos de Emaús não conseguem reconhecer Jesus? Porque aquele homem querido que apareceu do lado deles não era o homem que eles esperavam que Jesus fosse. Todo mundo acha que Jesus tem que ser que nem Davi. Eu acho uma comparação horrorosa, porque Davi foi horroroso. Davi foi uma pessoa horrorosa, mas todo mundo acha que Jesus tem que ser Davi, porque ele é rei, porque ele tem poder, porque ele é chique, tem palácio e etc, né?
Que nessa coisa da comunicação, Jesus estava tentando evitar uma comunicação ruim sobre ele. Ele não conseguiu, mas ele estava tentando evitar que a galera imaginasse que ele fosse uma coisa que ele não era e que ele não queria ser, que era imperador. Ele não queria entrar para a política. Ele não queria ser candidato a governador, nem a prefeito, nem ser candidato a coordenador do decanato da nossa universidade. Ele fazia política, sem dúvida nenhuma, mas ele não queria entrar para esse mundo do Congresso Nacional, ele não queria entrar para o mundo do executivo ou da política institucional que a gente tem nas nossas organizações. Ele queria fazer um outro tipo de política que tem muito a ver com organização social, estar junto com o povo. Essa coisa da imagem e da comunicação me passa que Jesus está preocupado com isso, tenho a impressão, quando eu leio um texto como esse, e em Marcos é muito constante isso. A gente aqui está levantando suspeitas. É uma memória da comunidade, e o que essa comunidade consegue comunicar, consegue passar para a gente está fazendo uma interpretação disso também. A comunidade estava fazendo uma interpretação de Jesus, do jeito de Jesus fazer, e ela estava tentando revelar uma imagem de Jesus, responder a muita gente está perguntando, mas quem é mesmo Jesus? Eu quero saber, para saber como é que eu sigo esse Jesus ou se não. Então, ela está tentando dar essa resposta. Ela faz uma interpretação e a gente também aqui está fazendo uma interpretação do texto, que é um texto que revela conflitos que as comunidades estão tendo ali, que Jesus teve. Talvez para o nosso tempo hoje, um tempo de tantas fake news, né, de tantas fofocas, de tantas inverdades, tantas imagens que são colocadas e que não são verdadeiras, também é uma questão aí conflituosa para a comunidade que está tentando responder quem é Jesus. Passar uma imagem, dizer... E essa imagem, de fato, é uma imagem que está em disputa. Quem é esse Messias? E a comunidade de Marcos revela um Messias que é um Messias que dedica a vida e ao cuidado com o povo. Uma outra suspeita também poderia, desse pedido de não falar, que essa imagem não passasse só como um milagreiro, aliás, muito presente hoje, né? Eu super concordo com você, Isabel. Acho que é isso. Eu acho que essa é uma possibilidade, sim. É isso mesmo. É uma possibilidade que ele não seja passado como milagreiro. Pelo menos desse jeito que a gente entende, inclusive, o que é milagre. Uma coisa que a gente olha muito o lado da cura física, né, também. A pessoa Quando a gente vai pensar, mesmo hoje, em qualquer sociedade, existem alguns sofrimentos que, além do sofrimento em si que alguém passa, eles têm reflexos na estigmatização da pessoa. A pessoa, além de ela ter alguma coisa orgânica e tal que machuca ou dificulta para ela e tudo mais, ela tem um problema, a questão sociocultural do estigma de sofrer com aquilo e aí são duas dores, né, da física e a dor dessa estigmatização de ser inferior, não ser incluída, não ter uma vida, né, integrada, né, igual como tu falou, as pessoas às vezes sabem quem são porque vivem com os outros, né, tudo. Igual eu lembro no filme do Coringa que teve, né, uma parte muito forte que o Coringa escreve no bilhete, assim, uma das coisas mais difíceis de quem tem doença mental é que todo mundo quer que ele haja como se não tivesse. Não, eu tenho, vocês entendam que eu tenho. Então, e é uma situação que algumas doenças tinham, igual quando falava lepra ou e tal, que era isso, né? A pessoa, por que ela tem aquilo? Ela era amaldiçoada, né? Essa pessoa, Deus não gosta dela, alguém pecou e tudo. Né? Então, quando uma pessoa que não conseguia se comunicar direito, não existia linguagens, né, de Libras, tem esse dom de falar, a cura ali que Jesus integra é uma cura de se integrar também no povo, né? Na sociedade, né? Alguém que era pária. E até é muito interessante para a gente valorizar bastante as pessoas que levaram, né, para Jesus curar, porque elas não apenas buscaram ajudar alguém sofrendo de doença, mas buscou ajudar alguém pária, né, que era envergonhado para os outros. Né? Frisar isso que falaram do milagreiro, né, porque se a gente for pensar, milhares de pessoas sofriam de males naquela época e grande parte não foi curada, né, por Jesus, muitos nem ouviram falar. O que ele fazia tinha muito a ver com o senso de missão, de mostrar que era o reinado de Deus. Está chegando
E eu vou mostrar para vocês que se constitui a natureza desse reinado. Né? Tanto que uma hora, quando conta lá nas narrativas que João Batista mandou perguntar se ele era o Messias, ele citou um texto messiânico que a gente vê nos manuscritos de Marmota, que era muito forte, né, na época, quem tinha essa esperança messiânica. Os cegos veem, os aleijados andam, tudo. Então ele pensava, eu estou mostrando que o reino de Deus está chegando. E nesse ponto ele mostra, né, o reino de Deus, o que é, né, a natureza, né, de acolher os párias. Né? Vocês estão estigmatizando, vocês acham que eles não prestam, né, que eles são inferiores para estar entre vocês? Não, estou mostrando que para Deus, no reinado de Deus, não existe isso. Párias, esses... Rodrigo, muito interessante o que você traz, porque esse texto, ele revela situações que é de um período onde não se tem explicações para muitas coisas como nós temos hoje. Então, diversos males sofridos, diversos sofrimentos que as pessoas têm, não são explicadas como a gente tem com as teorias, com a ciência que a gente tem hoje. Então, a explicação que se tem naquele momento para muitas coisas é o pecado, a doença é sinal de algum pecado cometido que o torna impuro. Essa impureza, ela se torna um sistema de exclusão, que vai fazendo exclusões das pessoas. Esses sofrimentos são diversos, são sofrimentos psíquicos, são sofrimentos psicossomáticos, são sofrimentos físicos mesmo, evidentemente que tem. E a ação de Jesus não é uma ação só, se a gente pensar assim, nossa, então, será que Jesus fez mesmo essa cura, fazer ele ouvir, fazer ele falar? É só compartilhar o que o Rodrigo mencionou aí, eu achei interessante também, do estigma que a pessoa pode ter a partir da doença que ela tem. Eu vivi isso, meu pai era surdo, ele se chamava Pedro, mas na cidade ele era conhecido como Pedro Surdo. Toda a minha infância e adolescência, enquanto vivi lá, foi de muita vergonha, porque as pessoas falavam, ah lá, filha do Pedro Surdo. E meu pai era muito violento, e eu hoje analisando à distância, percebendo com a visão mais ampla, que essa violência vinha a partir da vergonha dele, de se sentir inferior, se sentir pária, né, dentro dos normais. Ele não escutava o que as pessoas falavam, então às vezes ele chegava falando que fulano falou tal coisa dele, que a gente percebia que era toda uma confusão psicológica, né, de sofrimento. E toda a família sentia isso. Eu fiquei pensando na pergunta da Isabel sobre o não falar nada para ninguém. E aí eu fiquei pensando assim, com todo o marco da reflexão que já foi colocado, você foi colocando, que os companheiros aqui no grupo também foram colocando. É assim, algumas perguntas, você fez alguma pergunta pelo lugar, qual lugar? Né, de cuidado, de acolhida. E eu acho, assim, que a questão do silêncio, de não falar para ninguém, ela podia ser uma estratégia da comunidade. E quando eu falo da comunidade, pelo contexto, em um território estrangeiro, né? E aí eu fico pensando assim, uma comunidade de seguidores de Jesus, por exemplo, na DECAP, em um contexto de guerra, de perseguição. Então, o silêncio, ele é uma forma de proteção e de resistência. E aí eu ficava pensando assim, quando a gente é estrangeiro, a última coisa que quer é que o povo descubra que a gente é estrangeiro. E por isso a gente fica caladinho. Em muitos espaços, uma forma de sobrevivência, de resistência, de proteção, é você não abrir a boca. Ou logo que você fala, a pessoa pergunta, de onde você é? E pronto, aí já desenrola um outro papo. Mas penso que para a comunidade podia ser uma forma de proteção, uma forma de resistência, uma forma de sobreviver também a um contexto violento. E aí, talvez, o que também o Evangelho, isso que nós estamos hoje refletindo e rezando, é devolver a palavra para essa comunidade de estrangeiros que são seguidores de Jesus. Devolver a possibilidade de escutar e de falar. Aí eu fiquei pensando assim, a questão da saliva, né? Como é que a saliva, ela é uma questão que é muito forte no texto, que é Jesus que cuspe e que toca, né, na língua. Então é como que fosse um beijo também. É uma coisa assim, o beijo que devolve a fala, né? Um gesto que talvez a gente podia também recuperar
recuperar. Não é que Jesus beijou, mas como é que cuspiu e tocou com saliva, né? E eu fico pensando como as comunidades, elas precisam desse beijo também, né? Que devolve fala, é isso que eu queria pensar aqui com vocês. Muito legal, Catiúcia. Muito dessa experiência mesmo, o que significa o silêncio. A resistência, ela não é feita só de fala, só de enfrentamento.